Hoje eu quero dar início a uma série de vídeos que fala sobre o cerco da Samaria e a bênção de Deus, o socorro de Deus para Samaria cercada. O livro em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Comida barata na porta de uma cidade cercada. É uma bênção assim, sem tamanho, sem limite. É uma bênção especial. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tudo começa quando a Samaria é cercada. E isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. O problema é o de sempre, né? Quando dividiu os dois reinos, o rei Roboão, filho do Salomão, ocasionou uma divisão. O rei Jeroboão assume o reino com sede na Samaria, e ele institui 2 centros de adoração de ídolo. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas fossem adorar a Deus em Jerusalém. Então ele institui 2 centros de adoração a ídolo. Isso gerou um problema, porque Deus não gostou nem um pouco. E Deus avisou que ia mandar o rei Josias, e o rei Josias ia fazer uma limpeza no meio do povo, para acabar com a idolatria do lugar. Só que aquilo que começa errado é difícil de consertar. Porque mesmo com essa limpeza, a Samaria vivia perdida na idolatria, né? Dependendo do rei que assumia, a idolatria voltava ou não. E toda vez que a idolatria voltava, Deus se afastava do povo, se afastava da nação. E quando Deus se afastava, o inimigo vinha. É mais um desses casos. A Samaria foi cercada por Ben-Hadad, e todo mundo sabe, né? Uma cidade cercada, entra a lei da oferta e da procura. Quanto menos tem para oferecer, mais caro fica. Daí a comida ficou extremamente cara. E chega o versículo 2, o versículo 25 diz assim: houve grande fome na Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Ficou cara a comida. E a tensão dentro da cidade ia aumentando. Aí o rei resolve passear para dar uma olhada como é que estava a situação do povo. Ele estava andando nos muros, e daí ele ouviu 2 mulheres brigando. Aí ele se aproxima das 2 mulheres e fala: o que está acontecendo? Aí elas pedem ajuda para ele. Aí ele disse o seguinte: eu vou ler aqui, 2 Reis 6, do versículo 28 em diante. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: essa mulher me disse: dá cá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Bom, é uma cena aterrorizante, né? O rei jamais ia esperar por aquilo. Ele passa nos muros e 2 mulheres combinam comer seus próprios filhos. E o que é pior, uma ainda sacaneia a outra. Não, tudo bem, nós vamos comer o nosso filho.
Aí vão lá, matam o filho, comem primeiro, e a segunda esconde o filho. Aí as duas começam a brigar. É uma cena horripilante. O rei não podia ver uma coisa pior. Antropofagia, né? Ser humano se alimentando do próprio ser humano é uma coisa terrível. Agora veja bem, ele faz uma coisa que, de repente, ele faz uma coisa que melhora a situação dele perante Deus. Ele rasga os seus vestidos, ele rasga a sua roupa. O que significa isso, biblicamente falando? Significa que a pessoa está se arrependendo. E tudo que ele precisava fazer nesse momento era se arrepender de todas as suas falhas, de tudo que ele tinha feito. Quando uma pessoa se arrepende, atrai a bênção de Deus. A pessoa vive em pecado, ela se arrepende, faz com que a mão de Deus, o favor de Deus, se mova para ela. E ainda mais, né? Que ele vestia cilício, que é uma roupa pinicante, uma roupa horrível que se veste, uma espécie de um alto flagelo de arrependimento. Na verdade, Deus nunca aprovou o alto flagelo, mas era um ato que provava que ele estava se arrependendo. E isso foi que começou a gerar a bênção de Deus para aquele lugar, o arrependimento, sabe?